Olá, Psi, seja bem-vinda, seja bem-vinda à nossa quinta aula da segunda semana da TCC. É uma alegria enorme ter você aqui comigo. Não é a nossa última aula, tá bom? Ainda vamos conversar sobre plano de tratamento e um pouquinho sobre planejamento das sessões também e sobre insegurança na prática clínica. Esse tema aí que é tão frequente, quem nunca se sentiu insegura, inseguro, com diversas tarefas, com diversos tipos de demanda aí na prática clínica, que atire a primeira pedra, né? Então a gente vai bater um papo sobre esse tema também. Mas a aula de hoje é sobre o famoso RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais, que é aí uma das ferramentas que eu acho que é uma das mais conhecidas de fato da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e que, ao mesmo tempo que ela é muito amada, ela é muito odiada, né? Vamos assim dizer. Por quê? É difícil, de fato, de fazer o registro de pensamentos disfuncionais. É uma tarefa de casa, um plano de ação que geralmente os pacientes têm mais dificuldade em executar de fato. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre alternativas, o que alguns pesquisadores têm colocado aí de inovações no uso do registro de pensamentos disfuncionais. Então, primeiro, a gente tem que entender o que a gente tem que perguntar para o paciente e como falar com o paciente sobre esse registro dos pensamentos. Para isso, você, terapeuta, tem que ter muito claro para que ele serve de fato. Então, quando a gente entende melhor o motivo ali do uso do RPD, fica muito mais fácil de explicar para o paciente também. Às vezes a gente foca muito no RPD como uma forma de entender ali o modelo cognitivo do paciente, mas ele é uma ferramenta padrão para reestruturação cognitiva. Ou seja, para a gente conseguir, de fato, mudar essa linha de raciocínio do paciente, mudar a forma que ele encara situações, mudar ali as cognições, os pensamentos e até crenças diante de determinados temas, de determinadas situações. Então, realmente, o RPD ele é tão importante e ele é tão utilizado, tão famoso, porque é uma ferramenta muito útil e que é muito rica também. A gente consegue ter resultados bem interessantes quando o paciente consegue, de fato, fazer, seguir todo o passo a passo ali. Então, basicamente, essa é a ferramenta padrão aí para a gente conseguir fazer essa reestruturação cognitiva. Como que a gente faz isso na prática clínica? A gente pede para os pacientes, primeiro, para tentarem registrar uma situação em que percebeu uma alteração de humor. Depois, na segunda coluna, quais os pensamentos automáticos-chave que surgiram diante daquela situação. E na terceira coluna, a gente solicita que o paciente registre ali qual foi a reação emocional, quais emoções apareceram e qual o nível de intensidade associado com essas emoções. Esse RPD de 3 colunas é geralmente no inicinho, quando o paciente está começando a aprender a capturar, a entender ali seus pensamentos automáticos, e a gente utiliza esse RPD de 3 colunas. À medida que os pacientes vão ganhando habilidade ali em avaliar e responder os pensamentos, a gente também dá uma incrementada. Então, vai para o RPD de 5 colunas. As 3 primeiras mantém situações, pensamento, reações emocionais. Depois, uma quarta coluna, que é um espaço para registrar uma resposta alternativa. Olha aí o passo para reestruturação cognitiva. Então, se o paciente teve determinado pensamento disfuncional, a gente ajuda esse paciente a criar respostas alternativas. Porque a partir dessas respostas alternativas, esse paciente vai conseguir conversar ali com esses pensamentos, discutir sobre isso internamente e ter um outro olhar diante dessa situação, mudar a forma que está interpretando. E aí, na quinta coluna, seria um espaço para registrar o resultado da adoção da resposta alternativa. Então, eu usei a resposta alternativa. O que eu tive de resultado com isso? Se o paciente conseguiu fazer isso, provavelmente o resultado foi uma mudança ali na intensidade da reação emocional, uma mudança ali do sistema de pensamentos, de crenças também.
Vamos pegar um exemplo aqui clássico que a gente usa aí com os pacientes, que é do falar em público. Então, o paciente às vezes pode ser que registre ali como situação, falar em público, pensamentos automáticos, e se eu gaguejar, e se me der branco? Na terceira coluna, medo, ansiedade, raiva. Depois, na quarta coluna, e a gente, isso não é tudo de uma vez, tá, gente? É sessão por sessão, aos pouquinhos com o paciente. E aí você faz com o paciente em sessão quais seriam as respostas adaptativas a esse pensamento. E é muito importante que o paciente acredite nessas respostas alternativas. E na quinta coluna, quando usou essas respostas alternativas, o que teve de resultado na prática? Segundo a Judith Beck, qual que é um erro típico cometido por terapeutas inexperientes? Já passar isso tudo de cara para pacientes, principalmente para pacientes deprimidos, ou às vezes até para pacientes ansiosos também não vai funcionar. Por quê? Paciente, pensa o seguinte, se o paciente está deprimido, ele não está ali com muita energia, não está ali com muita motivação. A concentração também está alterada, o funcionamento executivo prejudicado. E aí você solicita uma tarefa que exige muito tudo isso, exige uma autopercepção, um autoconhecimento, uma autoobservação, essa organização de colocar ali registrado no papel, no celular, fora que frequentemente aparecem pensamentos que são um pouco incômodos, até mesmo perturbadores. E isso pode ser doloroso para o paciente, na hora que se percebe pensando coisas muito ruins sobre si ou sobre os outros. E isso acaba provocando uma evitação da tarefa. Então, a pessoa para de fazer essa tarefa de casa que a gente solicitou, porque perceber esses pensamentos disfuncionais começa a mexer muito emocionalmente, ativa o paciente emocionalmente, traz vários outros incômodos, desperta ainda mais pensamentos disfuncionais. Então, isso é um erro muito comum, de já sugerir planos de ação que são difíceis demais. O RPD é um deles, até mesmo um RPD de 3 colunas, que pode parecer simples, pode parecer como um plano de ação muito difícil para o paciente. Então, o primeiro passo é já avisar. Avisa o paciente que pode ser que, ao fazer essa tarefa, algumas emoções podem surgir, pode ter um incômodo. Se perceber que não está fazendo bem, pode parar, não tem problema, a gente conversa sobre isso em sessão. Tem que orientar, sabe? Logo que você explicou o modelo cognitivo, se você já entrar com o RPD, vai ser difícil para o paciente. Então, quando for aplicável, o que a Judith fala para a gente fazer? Dividir uma tarefa grande em pequenas partes, mais fáceis, mais administráveis. Micrometas, né, gente? Para facilitar a vida aí. Algumas perguntas para a gente fazer para o paciente em sessão, para melhorar a adesão ao RPD. O que poderia lhe atrapalhar ao fazer um registro de pensamentos, algumas vezes essa semana? Então, você já ajuda o paciente a se preparar. Pensa, peraí, o que a gente vai enfrentar de obstáculo? A partir disso, dá para pensar em alternativas para ajudar o paciente a conseguir superar essas dificuldades. Então, você explica para o paciente, pode ser que o paciente fale ali, questão de tempo, não sei se eu vou conseguir. E aí a Judith traz essa outra frase que é importante. Na verdade, eu quero que você gaste apenas 10 minutos fazendo um registro de pensamentos. Assim parece mais fácil? Então, a partir da resposta do paciente, você tenta sugerir alguma coisa para que a tarefa seja mais simples e aumenta as chances do paciente conseguir fazer de fato. Aí um outro exemplo. E se esta semana combinarmos que você faça um registro de pensamentos que seja deliberadamente imperfeito? Isso é muito interessante para pacientes que têm medo de fazer errado, que têm ali traços perfeccionistas ou crenças que podem travar justamente por essa questão do receio de errar, né? Isso ajuda bastante. Você poderia fazê-lo com uma caligrafia confusa, não completá-lo, cometer erros de ortografia, não teria problema. É para fazer imperfeito. E que tal se estabelecermos para o registro um limite de tempo de 10 minutos? Isso tudo para destrinchar a tarefa e deixá-la bem mais simples. Esse aqui é um exemplo, né? Típico do RPD de 5 colunas, que você pode usar aí no dia a dia com o paciente, mas
nós temos algumas alternativas que são muito úteis para a prática que a gente vai conversar aqui. Algumas dicas gerais antes disso. Certifique-se que o cliente consegue completar aquelas colunas. Então, a gente faz em sessão, a gente não explica o que é e fala para o paciente fazer e pronto, tchau, acabou. A gente faz em sessão. Isso é interessante, Psi, para todo o plano de ação. Eu aprofundo mais nisso no curso de TCC para profissionais. Quem tiver interesse de participar, aproveita, porque as inscrições serão encerradas agora em 8 de novembro de 2021, ou então quando acabarem as vagas. Eu aprofundo bastante nessa questão de como melhorar a adesão nos planos de ação, como fazer esse RPD também com o paciente. Mas uma dica geral importante é essa, fazer em sessão e também uma outra opção é pedir que o paciente repare só nas alterações emocionais. Então, você não vai pedir, não vai entregar RPD, mesmo que você faça o RPD numa imagem bonitinha, você vai falar o seguinte, olha, eu quero que ao longo dessa próxima semana você observe alterações emocionais. Então, eu quero que você ligue aí o automonitoramento, uma câmerazinha voltada para si, para observar toda vez que você sentir aí alterações emocionais, picos de emoções. Você vai registrar quais foram esses momentos, quais foram essas situações. Não precisa nem te pedir para registrar quais foram as emoções. Você destrincha isso com o paciente em sessão. Então, olha como é que facilita. Você pede para observar as emoções, alterações de emoções, que isso vai servir como um sinal de alerta. É o que vai sinalizar ali para o paciente, opa, peraí, alguma coisa que está acontecendo. E aí vai registrar o que foi a situação, o que estava acontecendo ali no momento, onde que estava. Em sessão, você vai conversando com o paciente para tentar entender o que estava passando na mente, se teve alguma lembrança, alguma situação em específico, tá bom? E aí, a partir disso, você vai tentando entender quais eram os pensamentos, quais foram as emoções, fazendo esse RPD em sessão com o paciente, inclusive a parte das respostas adaptativas. Aqui tem um exemplo, ó, estou nervoso agora, mas posso praticar mais com minha terapeuta. Quando eu ficava nervoso no passado, como quando entrou um novo chefe, não tive problemas para falar. Então, fazer essas respostas adaptativas com o paciente na sessão. Outra opção maravilhosa no lugar de usar o RPD são os cartões de enfrentamento. Então, pode ser ali uma ficha, um pequeno pedaço de papel que resume os frutos do trabalho da reestruturação cognitiva realizado na sessão. E aí, a gente pode soltar a criatividade em como fazer esses cartões de enfrentamento. Você pode fazer imagens, inclusive, para deixar mais atrativo ali para o paciente. E aí, nesse cartão, o que no livro Inovações em Terapia Cognitivo-Comportamental os autores sugerem? Que de um lado esteja o pensamento ou os pensamentos disfuncionais, do outro as respostas adaptativas. Geralmente, eu gosto de conversar com o paciente na sessão, explicar quais são esses pensamentos disfuncionais e escrevo no papel alguma coisa assim, às vezes só ou no papel ou onde for, só assim, quando me sentir de tal forma, quando observar pensamentos que me prejudicam, para o ato de ler aqueles pensamentos não funcionar como algum gatilho, sabe? Então, eu prefiro focar mais em escrever as respostas adaptativas nesse formato de cartão de enfrentamento. Lembrando que as respostas precisam ser construídas ali com o paciente, tem que ser convincente e tomar muito cuidado para não ir num extremo de otimismo, de positividade tóxica, nem nada disso. Tem que ser algo bem realista ali para lidar com os pensamentos disfuncionais. Esses cartões de enfrentamento, eles vão proporcionar ali um fácil acesso ao que vocês fizeram, a tudo que foi conversado na sessão, faz o paciente se conectar mais com a sessão e é mais fácil de utilizar, de fato. É bem mais prático do que um RPD, do que aquela tabelinha ali. Mesmo que seja o aplicativo Cogni, por exemplo. O Cogni, ele é um aplicativo que é bem conhecido, porque o paciente pode ir registrando tudo ali. O que acontece é que muitas vezes os pacientes não utilizam. Então, o cartão de enfrentamento ajuda muito. E olha aqui essa ideia de colocar os cartões de enfrentamento como rápidos lembretes no Google Agenda. Então, no lugar de agendar ali um evento, você escreve as respostas adaptativas como um lembrete no Google. E aí,
quando a gente agenda no Google, a gente pode colocar para lembrar tanto tempo antes, 30 minutos antes. O paciente pode colocar esses lembretes 3 vezes por dia, por exemplo, na agenda, uma vez de manhã, uma vez de tarde, uma vez de noite. E aí precisou usar as mensagens ali das respostas adaptativas em outros momentos, está ali na agenda, é só abrir. Ou pode deixar também no WhatsApp, num cartãozinho de papel. Então, quando a gente fala em cartão de enfrentamento, não tem que ser literalmente um cartão. A gente tem que usar a criatividade a nosso favor, usar as tecnologias. O Google Agenda é maravilhoso, gente. Fica ali pipocando a notificação o tempo inteiro quando você colocar para te lembrar. Então, funciona bastante com os pacientes, inclusive para a gente já tirar uma desculpa de eu não vou lembrar. Você não vai lembrar, não? Então, o Google Agenda vai te lembrar. Não é muito interessante você colocar com o seu e-mail em conjunto, senão você vai ficar recebendo notificações do Google Agenda o tempo inteiro. Então, às vezes, você pode ajudar o paciente em sessão, para ele abrir ali o Google Agenda dele e fazer todos esses agendamentos aí do cartão de enfrentamento. Outra coisa importante é usar as perguntas ali para avaliar os pensamentos automáticos de formas alternativas também. Então, às vezes você pode reduzir, pensar com o paciente quais são as principais perguntas ali que ajudaria a reduzir a força daquele pensamento, a enxergar a situação de uma outra forma. E, em alguns casos, mandar por áudio para o paciente. Ou o próprio paciente mandar para si mesmo, ou você mandar para o paciente por áudio essas perguntinhas. Assim como as respostas adaptativas. Tem essa opção de fazê-las pelo Google Agenda, mas você pode enviá-las por áudio para o paciente também, tá bom? São várias alternativas aí, se você já fez de algum outro jeito criativo, conta aqui nos comentários, aproveita para se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, dá o like também, comenta. E foi um prazer ter mais essa aula com você. Aguardo você nas próximas, tá bom? Tchau, tchau!